Olá, queridos, que a graça e a paz, mais uma vez, seja abundante em nosso viver nesse dia. Estamos aí concluindo a terceira etapa do Novo Testamento, onde estamos trabalhando as cartas. Hoje vamos trabalhar sobre primeira, segunda, terceira carta de João. Provavelmente ela tenha sido escrita entre o ano 90 e 95, estou incluindo aqui pouca diferença, né, entre elas na sua escrita. É também uma carta pastoral ou cartas pastorais, onde é endereçada a um público-alvo, mas também, como o próprio título dá, é uma carta universal que serve para a igreja em toda o seu período até a volta de Jesus. O apóstolo João ele começa falando já aqui sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus. Ele diz que o que desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele diz mais ainda que essa vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, está referindo-se a Cristo. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, aqui é o seu prefácio, a sua saudação. O versículo 3 ainda ele diz que o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, ele introduz a mensagem, dizendo que aquilo que nós estamos falando, testemunhando, é algo que nós vimos, é algo que nós ouvimos, é algo que nós testemunhamos, nossas mãos apalparam. Ele fala ainda sobre Deus é luz, ele fala sobre o pecado, a confissão, ele fala sobre o perdão e a propiciação pelos pecados. Ele diz que a mensagem, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Ele abre um parênteses aqui dizendo o seguinte, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que demonstrar isso no meu viver diário. Ele diz mais ainda, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantenhamos ou vamos manter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então esse é o segredo. Ele diz mais ainda, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu e você herdamos por natureza o pecado. O salmista escreveu que eis que eu fui concebido em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe. Recebemos como herança, mas a mensagem de Cristo é que ele veio para fazer propiciação, para perdoar, para purificar-nos de todo o pecado. Capítulo 2 ainda ele diz que uma mensagem ainda bem carinhosa, filhinhos, dirigindo a quem ele mandava a carta, mas também para mim e para você. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo de Deus é que eu e você não estejamos na prática do pecado, não pequeis. Apesar de termos natureza pecaminosa, de nascermos com a tendência natural para o pecado, mas ele não quer que venhamos viver na prática do pecado. E ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, ele diz para mim e para você que quer que não venhamos viver na prática do pecado, mas se todavia pecarmos,
nós temos a quem recorrer. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação. Ele é o preço do resgate para mim e para você. Ele fala sobre o antigo e o novo mandamento. E qual é o novo mandamento? Que na verdade não é novo, né? Tem uma roupagem diferente, que vos ameis uns aos outros. Ele fala sobre a vitória sobre o maligno. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ele fala: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então ele escreve aos pais, aos jovens, a cada pessoa, dando mensagem de conforto, de esperança, de confiança. Fala sobre o amar o mundo. Não ameis o mundo. Capítulo 2, versículo 15 a seguir. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, ou se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu não devo me apegar às coisas do mundo. Tem uma diferença entre aqui o amor de Deus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo no sentido de globalização, de querer salvar a todos. Mas o amar ao mundo aqui é eu me apegar às coisas do mundo que me afasta de Deus. Isso está bem claro, entendido. Fala sobre os anticristos, diz que é a última hora muitos viriam, e ele diz que agora muitos têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Ele fala: e vós possuís a unção que vem do santo, tendes o Espírito de Cristo e tendes o conhecimento. E aí ele segue falando sobre Deus é Pai e é santo, seus filhos também devem ser santos, porque no estudo passado falamos de ser coparticipantes da natureza divina, como trabalhamos a carta de Pedro, as cartas do apóstolo Pedro. E aí ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente, é da divina semente, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus, viver na prática do pecado, apesar de termos natureza pecaminosa. Ele diz ainda que, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ele até fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Quero pegar um ponto aqui, capítulo 4, a partir do versículo 7, fala que Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não é o fato de Deus ter amor, porque nós, muitas vezes, temos amor hoje, mas não temos amanhã. Deus é amor, a sua essência é amor. Então, devemos andar como Ele andou. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus, em que Deus ter havido enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele disse: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, é o desafio para você e para mim, amarmos uns aos outros, incondicionalmente. Ele diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós o somos nesse mundo. Quero brevemente pegar algumas considerações da segunda carta, onde ele fala sobre o amor fraternal. Ele fala: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Aqui ele está falando a senhora eleita, a igreja, podemos colocar nesse aspecto,
ele fala dos seus filhos ou dos filhos que andam nessa verdade, que mantêm essa verdade. E agora ele fala assim, ó, verso 5, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele dizendo que, e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos, e esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então ele destaca muito o ponto do amor. Amor a Deus e amor ao nosso semelhante. O próprio Cristo resumiu em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus toda a força, todo o coração, todo o entendimento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso desafio, incondicionalmente. Amarmos as pessoas. Olharmos para ela não da maneira que, quem sabe, nós a vemos, da maneira como Deus a vê. Aquilo que ela pode ser transformados pela a graça de Cristo a cada dia, crescendo, a cada dia sendo edificados, morada do Senhor em espírito. Eu quero fechar com a terceira carta. São breves pensamentos, alguns versículos que nós selecionamos para a leitura, como mencionamos aí, mas o desafio é que a cada dia eu e você tenhamos tempo para meditar num versículo, num pensamento, numa mensagem e procurarmos absorver aquilo que o Senhor deseja para nós. Ele escreve a terceira carta e eu quero destacar um ponto que está no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, qual é o desejo que ele externa aqui? Ele fala, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus nos criou de maneira integral, físico, mental, emocional e espiritual. Se uma dessa parte de nós não está bem, todo o resto pode ser prejudicado. Ele fala, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha prosperidade assim como é próspera a tua saúde, físico, mental, emocional e espiritual. Em todas as coisas, integralmente, Deus quer nos salvar por inteiro. O apóstolo até nos desafia a não vos conformar, não nos amoldarmos a este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento para que venhamos alcançar qual seja a perfeita, qual seja a agradável vontade do Senhor. Então, o Senhor quer que você, que eu, tenhamos vida, e ele até fala vida em abundância, através de uma boa alimentação, da atividade física, do descanso adequado, trabalho, de uma atitude positiva através do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão. O Senhor quer nos salvar por completo. Nos prometeu uma herança para a eternidade. O apóstolo escreveu que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, buscamos aquela que há de vir. E o Senhor já preparou um lugar para você e para mim. O Senhor nesse dia te abençoe, nos abençoe ricamente e que nele possamos ser muito mais que vencedores. Nosso próximo estudo, fechando as cartas, vamos trabalhar a carta de Judas. E assim procurarmos absorver algumas mensagens também para o nosso viver diário. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amado Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de nesse dia termos meditado em Tua Palavra, no amor, porque o Senhor é amor e a cada dia quer também imprimir em nosso coração, nossa mente, também esse dom grandioso de amar incondicionalmente as pessoas. Dá-nos a Tua paz e Tua graça, nos guie sempre. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.